Porque não existem pessoas perfeitas na genealogia de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. O objetivo desse Evangelho de Mateus é apresentar Cristo, o Messias. Versículo 16: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o ungido ou o enviado, aquele que os profetas haviam previsto que seria o Messias de Israel, o rei de Israel. Quando nós vemos uma eleição, como aconteceu aqui no Brasil recentemente, e nas anteriores também, uma coisa que a gente logo percebe é que o candidato geralmente contrata um profissional de marketing para criar uma biografia sem mácula para o candidato, esconder todos os familiares que não sejam muito adequados à sua biografia. Então, pinta um quadro bonito, né? Uma pessoa idônea em todos os sentidos, com uma linhagem correta e tudo mais. Enquanto isso, os candidatos adversários fazem o contrário, saem em busca de encontrar erros e problemas na linhagem do candidato. Então, de repente, aparece no jornal que o candidato tinha uma filha que ele teve na sua juventude, ou que ele praticou um tal ato, ou que fulano tem um irmão que é bandido e está preso. E aí começa aquela... Isso acontece aqui no Brasil, isso aconteceu também nas eleições nos Estados Unidos. Até hoje tem gente tentando descobrir as origens do presidente Obama dos Estados Unidos. Então, isso acontece sempre que se quer promover uma pessoa, tentar ao máximo apresentá-la assim como sem nenhum problema na sua linhagem. Se o Evangelho de Mateus fosse um livro humano, fosse um texto que Mateus, digamos assim, fosse o profissional de marketing contratado para promover esse candidato de Messias agora para Israel, certamente seria diferente a genealogia que temos aqui. Ele procuraria esconder algumas coisas, ou aquelas que não daria para esconder, criaria uma redação que poderia maquiar um pouco os malefícios que alguns nomes poderiam causar à reputação desse candidato, por assim dizer. Mas uma das provas de que o Evangelho é realmente a palavra de Deus, inspirada por Deus, é que não tem maquiagem. Ninguém tenta esconder nada aqui. Pelo contrário, existem momentos aqui nessa genealogia que é trazida à tona o erro, ao invés de tentar mascará-lo. Então, quando nós vemos que Judá gerou de Tamar a Farés e a Zará, nós sabemos como é que foi essa história, né? Tamar se vestiu de prostituta para poder dormir com seu sogro, com Judá. E isso está claro aqui, poderiam ter pulado essa linha, né? Quando a gente chega em Rute, nós vemos que é uma moabita, um povo que foi amaldiçoado por Deus, os moabitas, povo de Moabe. Mas ela está aqui agora, agraciada, com seu nome na genealogia. E é interessante que em alguns momentos ele vai falar dos homens da linhagem, em alguns momentos das mulheres. E justamente mulheres aqui que não precisariam estar, né? Mas estão. E, por exemplo, no versículo 5, e Salmão gerou de Racabe ou Raabe a Boaz. Nós sabemos que Raabe era uma prostituta que morava em Jericó. E essa era uma que devia ter sido escondida da linhagem. E mais adiante, quando chega em Jessé, que gerou ao rei Davi, no versículo 6, e o rei Davi gerou a Salomão de Batseba. Poderia ter sido simplesmente assim. Por que é que o Espírito Santo foi lembrar de Urias aqui? Por que é que precisava falar do marido de Batseba, que foi traído por sua esposa
e a qual foi seduzida pelo rei Davi. Então, ao invés de simplesmente passar por cima disso, falar, vamos escrever de forma mais simples, não. Salomão, o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher de Urias. Isso como se mexesse de novo lá na ferida do que Davi praticou lá atrás. E assim vai, porque isso aqui, na realidade, Deus não está tentando mascarar nada. O Filho de Deus viria da linhagem humana, obviamente não da linhagem de Adão, não no sentido de receber o pecado, a natureza pecaminosa de Adão. Mas todas essas pessoas entram na sua genealogia como pessoas agraciadas por Deus, pessoas que não tinham mérito próprio, pessoas que Deus escolheu e Deus, na sua graça e misericórdia, salvou. Deus cobriu o pecado que poderia estar aqui implícito nessas pessoas para trazer o seu Filho ao mundo. Porque é Cristo, é a pessoa de quem fala o Evangelho. As outras são simplesmente seres humanos como qualquer um, que estão aqui quase que declarando, vejam, Deus escolheu enviar o seu Filho de uma linhagem humana que é falha, como todos os homens. Mas ele nasceu dessa linhagem, porém sem pecado, porque foi concebido pelo Espírito Santo. A gente poderia dizer que tinha tudo para não dar certo, né? Em cima disso que o Pisinato falou, tinha tudo para não dar certo, tinha tudo para Cristo não vir ao mundo. Quando a gente analisa cada pessoa aqui dessa linhagem, começa por Abraão, que gerou Isaac. Como que Abraão gerou Isaac, se a mulher de Isaac já estava velha, com 90 anos, 80 e poucos anos, não lembro agora? Mulher de Abraão. Ela estava estéril. Como é que saiu esse Isaac, né? E aí a gente segue por exemplo, daí vem Jacó. Mas como é que Jacó gerou a Judá? Jacó escolheu casar com Raquel, não com Lia. Mas aí na noite o pai de Raquel colocou Lia lá na barraca dele, nem percebeu, e nasce então Judá de Lia, que não era para estar Lia na história. Então, já na primeira vez não era para dar certo com Isaac, na segunda vez já com Judá não era para dar certo. Aí a gente vê Tamar, não era para dar certo também, porque não tinha linhagem. E de repente está aqui a linhagem aparecendo. E vai, eu não sei quanto a Farés, a Esrom, a Arão, não sei como é que teria sido, mas Ruth também. A gente vê também um caso que não era para ter dado certo, né? Como é que foi Ruth, uma moabita, e de repente ela vai lá se unir a Boaz, e como é que Boaz olha com compaixão para com ela, e que ela não era para ser vista assim com compaixão. Ela era uma estrangeira de um povo estranho a Israel, não valia aquilo. E aí nós vemos o pecado de Davi, e o pecado de Davi gera então aquele filho que nasce, que morre, né, depois. Mas Deus ainda assim, na sua misericórdia, vem e traz um outro agora, dessa que foi mulher de Urias. E me parece que tem uma aqui, eu não sei, os irmãos me corrijam se eu estiver enganado, não sei se é Asa, que ficou escondido no templo, não? Não tem um desses da linhagem que foi escondido porque queriam matar todas as crianças da linhagem real, e alguém esconde então aquela criança. Eu acho que é Josias 11. É o versículo 11, é Josias. E alguém esconde, então toda a linhagem real foi morta, sobrou uma frágil criança, e de repente ela está aqui na genealogia. Eu acho que se a gente pegasse esse capítulo aqui, daria para ficar 2015 inteiro só olhando quantas vezes não teria dado certo do Senhor Jesus vir ao mundo. No entanto, Deus tinha a sua mão sobre cada evento aqui. E assim como o irmão falou, Ele tem a sua mão sobre nós e cada evento que acontece na nossa vida. Nós estamos aqui hoje, todos aqui devem ter um exemplo ou dois para dizer assim: se eu tivesse virado para a esquerda ao invés de virado para a direita, eu não estaria aqui.
ou se eu tivesse feito tal coisa e não feito a outra, eu não estaria aqui, eu não estaria hoje salvo, eu não estaria hoje congregado ao nome do Senhor. Todos nós temos uma história assim, que num determinado ponto, Deus virou a nossa mão, virou o nosso olhar, Deus fez alguma coisa que nos trouxe para Ele. E que bendito é sabermos disso, né? Que ótimo, que alegria é sabermos que nós somos cuidados, e tão cuidados quanto o próprio Filho de Deus, porque o cuidado dele para com Cristo, que tinha tudo para não dar certo. Desde o Jardim do Éden já começou lá. Satanás não querendo que viesse um e tomasse o seu lugar de administrador da criação, que foi o lugar que Deus tinha colocado inicialmente Satanás. E vem toda a história de Israel, até quando o Senhor Jesus nasce, nós vamos ver mais para frente, as crianças serem mortas, e como que ele escapa? Mas Deus tinha o seu olho em cada evento, para que hoje nós tivéssemos esse Salvador, que foi cuidado para chegar até nós. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.